Bom, então vamos falar agora sobre a nanotecnologia computacional. Então eu vou falar sobre a motivação dessa área, apresentar alguns estudos de caso, né? E depois falar sobre o caso do MG Grafeno, do projeto MG Grafeno. Bom, então vamos lá. Como eu já tinha dito antes, quando eu estava ali definindo o laboratório, né, o NanoComp, a nanotecnologia computacional, então a gente pode definir como algo que compreende o desenvolvimento de novos algoritmos e ferramentas computacionais para auxiliar no desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia. Tá? Antes da gente entrar nessa seara da nanotecnologia computacional, é muito interessante a gente ver essa proposta, né, feita pelo Jim Gray. O Jim Gray é um pesquisador de ciência da computação, né, ganhador do prêmio Turing, que ele falou sobre a evolução da ciência ao longo dos anos. Então a gente vê como é que a ciência evoluiu ao longo dos anos. Né? Isso aqui é muito importante para a gente contextualizar isso. Né? Então, há milhares de anos atrás, né, muitos anos atrás, a ciência era algo puramente empírica. Né? O ser humano observava comportamentos da natureza e descrevia esse comportamento e começava a entender. Então ele começou, por exemplo, a entender as marés, começou a entender as cheias e vazões dos rios. E isso ajudou muito no desenvolvimento, por exemplo, da agricultura, das navegações, né? E de diversas outras coisas. Né? O ser humano lá naquela época observou os navios partindo e voltando do porto, né? E concluiu que a Terra era redonda. Né? Hoje, obviamente, tem pessoas que dizem ao contrário, mas enfim, tem gente que gosta de ficar no passado, num passado obscuro. Né? Bom, mas enfim, depois, com o desenvolvimento do ferramental matemático, essas observações passaram a ser descritas matematicamente. E aí a ciência, né, nos últimos séculos, ganha um ramo teórico. Então a gente pode pensar, por exemplo, nas leis de Newton. Newton observou o fenômeno da gravidade e descreveu matematicamente esse fenômeno da gravidade. Né? E isso é muito legal porque você consegue extrapolar aquela pura observação. Né? E consegue já fazer cálculos e começa a fazer previsões e entender melhor o comportamento e passar esse conhecimento de maneira muito organizada e sistemática para gerações futuras, né? Que fez com que a gente chegasse no avanço tecnológico que nós temos hoje. Né? Nas últimas décadas, com o advento da computação, né, para quem não sabe, o computador é uma ferramenta nova. Né? O primeiro computador eletrônico foi criado em 1946, né? A gente vai falar sobre ele lá na frente, na palestra. Então são 70 anos, pouco mais de 70 anos de computação, de história de computação, né? Eletrônica. Então nesses poucos 70 anos a gente sabe o tanto que a computação revolucionou, né, o mundo, né? Permitindo, por exemplo, que vocês assistam essa minha palestra aqui. Então nas últimas décadas, com o advento da computação, você pega esse ferramental matemático e consegue traduzir isso em algoritmos computacionais. E aí você extrapola ainda mais aquele seu conhecimento, porque você começa a conseguir fazer cálculos que antigamente era muito complicado se fazer manualmente. Né? Então a gente começa a ter simulações computacionais para predizer comportamentos de estruturas, por exemplo, antes de você realizá-las experimentalmente. Isso deu uma revolução muito grande na computação, na ciência como um todo. Então, por exemplo, nosso exemplo aqui, a gente pode estar vendo um vírus, né, e as suas proteínas. Então, entender como que a proteína se comporta é muito importante para eu desenvolver o medicamento. Né? Então, eu simular isso antes é muito importante, corta muito caminho e gasta muito menos dinheiro do que eu fazer toda uma pesquisa empírica. Ok? Agora, mais recentemente, né, que a gente pode chamar de hoje em dia, com o advento da web, né, com a inúmera quantidade de informação geradas por experimentos reais, por simulações computacionais, a gente tem uma quantidade de dados muito grande disponível na literatura. Então a gente pode, no meio, né? Então a gente pode explorar esses dados e unir a teoria, o experimento e a simulação para trazer novas descobertas.
né? Então isso é um pouco que a gente quer fazer com a nanotecnologia computacional. Então o que a gente quer fazer com a nanotecnologia computacional, um pouco das coisas que a gente faz aqui no laboratório, é unir essas duas ciências aqui, né? A ciência dos dados e a ciência dos materiais, né? Então o nosso objetivo é usar isso para ter uma inteligência artificial impulsionando o desenvolvimento científico e tecnológico na área de nano, mais especificamente, né? Só para a gente fazer as definições dessas duas áreas aqui exatamente, a ciência dos dados é uma área interdisciplinar voltada para o estudo e análise de dados gerais, estruturados ou não estruturados, que visa a extração de conhecimento, a detecção de padrões e a obtenção de insights para possível tomada de decisão. Então a gente consegue obter muitos dados de experimentos, mas se a gente olha para aquilo, a gente não consegue às vezes tomar uma decisão. Tá? Então a gente precisa da ciência dos dados para extrair conhecimento dali, gerar padrões e obter então aquilo que a gente precisa. Tá? Por outro lado, a ciência dos materiais é o campo da ciência de caráter interdisciplinar também, relativo ao estudo das propriedades de materiais e relação entre sua estrutura em escala atômica e molecular com suas propriedades macroscópicas, incorporando elementos da física e da química, como as formas e caracterização de processamento. Então o que a gente quer, quando a gente une a ciência dos dados com a ciência dos materiais, é explorar esse comportamento, muitas vezes atômico e molecular, das estruturas, para entender as suas propriedades e até propor novos materiais. Ok? Bom, então o que a gente quer aqui é juntar IA, ciência dos dados, mais nano, para fazer uma revolução, né? Que a gente possa criar algo cientificamente muito importante. Tá? Isso é uma coisa que os cientistas de materiais começaram a acordar, né? Não é muito difícil hoje você encontrar artigos científicos em bons veículos que já lidam com isso. Tá? Só para dar exemplo para vocês aqui de algumas iniciativas. Lá em 2011, há um bom tempo atrás, né, eu estou gravando essa aula aqui em 2020, foi uma ação da NSF, né, que é uma agência de fomento à ciência e tecnologia nos Estados Unidos, né, a agência de fomento à ciência principalmente, de um roadmap para nanoinformática. Né? A nanoinformática está dentro aí do que é essa nanotecnologia computacional. Para 2020, né? Então visando o futuro. Né? Só que o futuro chega rápido, né, gente? E nós já estamos nele. Né? Esse documento é um documento muito legal, mas muito do que eles pensaram aqui não foi atingido ainda. Muito porque é complexo, até porque a nanociência, a nanotecnologia, ela envolve muitas áreas, né, distintas, e depende daquilo que você está trabalhando. Então, foi um plano muito ambicioso que não chegou a um resultado como eles queriam, mas teve avanços significativos, né? Tiveram avanços significativos, ok? Bom, mais recentemente, já agora esse mesmo grupo lá dos Estados Unidos, em conjunto agora com a União Europeia, criaram um novo roadmap de nanoinformática para 2030, ok? Já pensando para o próximo futuro. E aqui eles já foram, digamos, mais humildes, né? Não foram tão ambiciosos, e eles estão muito focados aqui com digamos, a catalogação e informação sobre nanoestruturas e nanomateriais, principalmente para questões ambientais e de saúde. Okay? Então eles diminuíram um pouco o escopo. Bom, outros exemplos, né, que eu estava falando de IA com nano, a gente vê diversos artigos, né, diversos artigos em veículos muito importantes. Né, por exemplo, na Nature Machine Learning for Molecular and Material Science. Essa revista aqui, que é uma parceira da Nature, né? Nature Partner Journal, Computational Materials, a gente vê vários artigos deles lá com ciência dos dados, aprendizado de máquina, inteligência artificial, aplicado em ciência dos materiais, nanociência e nanotecnologia, certo? Bom, mas a gente vem, isso aqui é uma coisa que começou a acontecer muito recentemente, né? Mas se a gente olha para o nosso background, é algo que eu já venho trabalhando há muito tempo, né? Desde lá do meu mestrado, né? Que comecei lá no início de 2003, né? Então quase 20 anos atrás a gente já trabalhava um pouco com isso, né? Então, tanto é que logo que eu cheguei na UFMG, como eu disse para vocês, em 2010,
eu estava escrevendo um livro, né, juntamente com o meu orientador lá no meu mestrado, no meu doutorado, e esse livro foi publicado em 2012, então está disponível para vocês em português, vocês podem acessar o livro lá, tá? Também tem um artigo que eu dei, né, com uma visão geral sobre isso, que é um resumo do livro com coisas novas também, que foi publicado em 2014, né? Uma coisa que a gente fez lá naquela época, muitos anos atrás, foi o que a gente chamou de experimento virtual, né? Seria o seguinte, bom, será que com dados de experimentos reais, né, verdadeiros, eu consigo relacionar parâmetros para a síntese de um determinado nanomaterial, né, de uma nanoestrutura, com as suas propriedades, né? Então, o caso que nós trabalhamos na época, o caso inicial que nós trabalhamos na época, foram com pontos quânticos auto-organizados, né, de nanodispositivos semicondutores, e um trabalho em parceria com o Laboratório de Semicondutores, o LabCem, da PUC do Rio, na época. Tá? Então a gente pegou alguns parâmetros de crescimento dos pontos quânticos e tentou relacionar esses parâmetros de crescimento com as propriedades. Por que isso é importante? Porque se a gente consegue fazer esse relacionamento, a gente pode criar um sistema de previsão. E aí o especialista, ao invés de ir para a bancada, usar recurso, né, no reator, gastar insumos, gastar tempo, dinheiro e assim por diante, para tentar, na tentativa e erro, conseguir obter o dispositivo que ele quer, ele pode tentar prever computacionalmente antes. E aí ele chega aos parâmetros ótimos que leva aquele dispositivo, ou o mais próximo possível daquele dispositivo, e aí parte para esse desenvolvimento, tá? Então vamos pensar, isso aqui é um caso ilusório, tá? Mas vamos pensar, por exemplo, que os fatores importantes para esse ponto quântico são o tempo que ele fica crescendo, o fluxo de gases, né, que passam no reator, a temperatura e a pressão. Então, imagine que um determinado experimento que foi realizado no laboratório tinha essas propriedades. E aí eu coloco aqui no meu eixo X. Esse meu eixo X, esse experimento X1, diz que no experimento X1 eu usei aquelas propriedades, aqueles parâmetros, perdão, e a propriedade que eu obtive foi essa aqui, tá? E aí eu pego diversos experimentos que foram realizados no laboratório e populo esse meu eixo X, né? Esses experimentos podem ser colocados aqui na ordem que eu quiser, tá? Então eu tenho vários experimentos com parâmetros diferentes que dão propriedades distintas. O que eu quero fazer é encontrar um algoritmo que aprenda com essa informação e crie uma inferência desses parâmetros de entrada com a propriedade de saída. Se eu descubro a curva exata ou a curva com o menor erro possível, e no caso lá a gente fez, por exemplo, primeiro com redes neurais artificiais, depois a gente fez com programação genética, né, e ambos deram excelentes resultados, eu posso fazer agora o trabalho inverso. Eu posso perguntar para o algoritmo, eu posso criar um outro algoritmo que eu falo o seguinte, olha, já que eu tenho um sistema que simula, né, um sistema caixa preta que simula, eu posso perguntar o seguinte, olha, eu quero um material que tenha tal propriedade, quais parâmetros eu tenho que colocar para que isso aconteça? E aí ele me responde, ó, esse ponto vermelho. E aí ele fala, olha, os parâmetros que você precisa são esses. E aí eu obtenho a propriedade que eu quero. Certo? Este é um exemplo. Bom, a gente fez então lá com os pontos quânticos e uma das propriedades que a gente mediu foi a altura média dos pontos quânticos. Essa altura média dos pontos quânticos é importante porque eram dispositivos feitos para a detecção de infravermelho. Então a altura do ponto quântico ela estava relacionada também com, digamos, os gaps de energia com o comprimento de onda que eu precisava detectar. Então eu tinha que seguir uma determinada altura média. Então o que a gente pegou foi diversos experimentos reais, realizados lá no laboratório de semicondutores, tá? E a gente distribuiu esses dados e botou para a rede neural aprender. Né? No primeiro caso foi uma rede neural. Tá? O que a gente tem nesse gráfico aqui, vocês podem ver que tem uma parte branca e uma parte cinza aqui mais para o lado da direita. A parte branca é a parte que a gente usou para o algoritmo aprender. Tá? E a parte cinza foram dados que a gente guardou, não apresentou para o algoritmo, tá? E depois a gente testou para ver se o algoritmo ia acertar. Né?
Para ver, isso é uma das maneiras a gente vê se o algoritmo não decorou, né? Ele tem que aprender e generalizar para algo que ele não viu, tá bom? O que está em preto são os valores reais, as alturas médias dos diversos experimentos reais. E em vermelho, o que a rede inferiu. A gente vê que ela infere razoavelmente muito bem, com um erro ali de 8,3%, que parece muito, mas não é, porque ele está dentro do erro mesmo de precisão do equipamento. Tá? Então a gente conseguiu valores muito bons. Depois que a gente fez isso, por exemplo, a gente pode fazer um mapa. Então a gente fixou, né, alguns parâmetros, na verdade a gente usava 6 parâmetros, né, são esses 4 aqui, mais esses 2 aqui, né, composição de alumínio e tempo de deposição. Então a gente fixou esses 4 parâmetros e a gente variou a composição de alumínio de 5% a 30% e o tempo de deposição de 3,5 segundos a 6 segundos. E a gente fez um mapa da altura média dos pontos quânticos. E a gente viu que aqui por volta dos 13,5%, 14% de alumínio, com a menor tempo de deposição possível, me dava os menores pontos quânticos. Ok? Depois a gente fez alguns desses pontos experimentalmente e bateu muito bem. A gente teve um erro aqui, aqui ele tinha dado 14 e no experimental deu 13, algo muito próximo. Então a gente conseguiu fazer essa aproximação de maneira muito adequada. Você vê que isso foi um trabalho que a gente publicou lá em 2008, há muito tempo atrás, né? Então a gente já tinha essa visão de que a inteligência computacional, a inteligência artificial podia muito auxiliar na nanociência, na nanotecnologia. Tá? Depois a gente fez com outros métodos, como eu disse, com programação genética, a gente conseguiu diminuir esse erro, foi muito interessante. Outro que a gente fez, só para mostrar os exemplos, que também foi publicado há muito tempo atrás, né, em 2011, foi aqui, diferentemente de pegar dados experimentais de um laboratório, a gente foi na literatura e buscou diversos dados experimentais de diversos laboratórios que tinham sido publicados. Né? Aqui a gente estava trabalhando com nanocompósitos. Tá? Então era uma matriz polimérica misturada com um material nanométrico. Tá? Então a gente conseguiu pegar 13 tipos de matrizes poliméricas diferentes e 18 nanomateriais distintos. E aí a gente escolheu esses parâmetros e a propriedade que a gente queria medir era o módulo de Young, que é uma relação da tensão pela deformação do material. E esses gráficos mostram os dados que a gente usou para treinar a rede, para a rede aprender. Aqui os dados que a gente usou para validar a rede, para a rede não decorar, né, para a gente ter um controle para ela não decorar e ser capaz de generalizar. E esse aqui é um conjunto que a gente guardou e não apresentou em momento nenhum para a rede. Incluindo esses últimos pontos aqui, ó, que era uma dupla matriz e carga que em momento nenhum veio junta aqui no conjunto de treinamento ou no conjunto de validação. E a gente vê que a gente obteve um erro muito pequenininho de menos de 4%. Bom, mais recentemente, numa iniciativa da Codenge, que é a companhia de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, está acontecendo um projeto muito interessante, que é o MG Grafeno. O objetivo desse projeto, eu vou explicar um pouquinho, vai ter um vídeo ali na frente, mas o objetivo desse projeto é basicamente transformar grafite, que em Minas Gerais tem muito, em grafeno. Tá? O que é o grafeno? Bom, a grafite, por exemplo, a grafite do lápis lá que você usa, não é bem exatamente assim, porque aquela grafite do lápis já é um composto, né? Mas é grafite misturado com outras coisas. Mas basicamente grafite, ela é uma estrutura de carbono que tem um plano e cada folha dessa do plano está ligada a outras forças, a outros planos, por uma ligação física mais fraca, né? Mais fraca do que essas ligações químicas, essas ligações covalentes entre os átomos de carbono do plano. Tá? Isso que eu estou querendo dizer. Então, o que eu posso fazer é tentar, o que eu tenho que fazer é esfoliar, é tentar dar um jeito de tirar essas folhas da grafite para que elas fiquem soltas. Essas folhas soltas é o que nós chamamos de grafeno. Na verdade, o grafeno puro, né, que a gente chama de grafeno monocamada, é aquele que tem um átomo de carbono de espessura. Tá? Mas na verdade, eu posso ter grafeno com uma folha dessa até 10 folhas empilhadas. Então, na verdade, essas 4 folhas aqui eu até poderia chamar de grafeno, tá? Mas aqui eu estou chamando uma representação aqui de grafite, tá? Que é quando eu tenho muitas folhas, tá bom? Então, o nosso objetivo era
o nosso objetivo desse projeto é transformar grafite em grafeno em grande escala, porque no estado de Minas Gerais tem 70% aproximadamente das minas de grafite do Brasil. E o Brasil é um dos maiores produtores de grafite do mundo. E grafeno é um material muito mais caro que grafite. Então é uma maneira do estado de Minas Gerais agregar valor àquilo que ele tem. Ok? Bom, então aqui eu vou passar um vídeo institucional do projeto para vocês entenderem um pouco melhor o que é o projeto MG Grafeno. Tá? É um projeto muito interessante, envolve muitas pessoas, né? De volta a 50 a 60 pessoas trabalhando duramente desde 2016 para fazer essa produção. O grafeno é um material portador de futuro. Um mercado que cresce mais de 30% ao ano e que deve superar R$ 1 bilhão até 2025. Desde 2016, a Codenge investe em mão de obra qualificada, equipamentos e laboratórios para o desenvolvimento de grafeno a partir de grafite natural. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial do grafite. E Minas Gerais lidera a produção nacional com mais de 70% do total extraído no país. Mas o valor do grafeno chega a ser 1000 vezes maior do que o do grafite. Fatores que justificam a iniciativa pioneira da Codenge, em parceria com a UFMG e com o CDTN, de desenvolver a primeira fábrica de grafeno do Brasil, a Neografin. A planta piloto já está em operação na cidade de Belo Horizonte, com capacidade de mais de 150 quilos por ano de grafeno. E a planta industrial estará instalada até 2022. A tecnologia desenvolvida é reprodutível, escalável e com baixo custo. Além disso, todo resíduo é reutilizado ou reciclado, o ar é monitorado e 100% da água retorna ao processo, tornando a planta ecologicamente correta e sustentável. Mais do que agregar valor ao grafite, a Codenge está gerando novos negócios e novas aplicações para o grafeno. O projeto MG Grafeno já testou, com resultados impressionantes, materiais para supercapacitores e baterias, filtros, membranas de dessalinização e separação de água e óleo, revestimentos anticorrosivos, superfícies hidrofóbicas, tintas condutoras, tecidos inteligentes e sensores. Muitas outras aplicações estão no horizonte, em energia, defesa, indústria aeroespacial, agricultura e biotecnologia. Inspirada no futuro, a Codenge investe e realiza no presente. Bom, legal, né? E aí vocês vão perguntar, o que tem a ver computação com isso aí? Bom, vou explicar para vocês. Nós entramos no projeto para fazer algumas coisas. Fazer desenvolvimento de ferramentas de automação para técnicas de caracterização, que é algo extremamente complexo no projeto. A gente tem que caracterizar muito dado e gera muito dado que a gente tem que interpretar. E também desenvolver um sistema que agrupa em um só ambiente as solicitações, controle, método de caracterização, cadastro de equipamentos, registro de amostra. Então a gente faz um sistema computacional para auxiliar o pessoal. Basicamente a gente tenta automatizar várias partes do processo e fazer a gestão de dados. Tá? Isso é o que a gente chama um pouquinho do MG Smart 4.0, né? O MG Grafeno Inteligente 4.0. É uma inspiração no que é hoje a indústria 4.0, para que a gente possa controlar e obter e guardar e explorar e descobrir informações, descobrir novos dados a partir de todas as informações que são geradas pelo projeto. Tá bom? Então vou mostrar um exemplo para vocês. Um exemplo que a gente trabalha lá é trabalhar com uma microscopia que a gente chama AFM. AFM significa microscopia de força atômica, tá? Em inglês, Atomic Force Microscope. O que ele faz é o seguinte, é um
um equipamento que ele tateia o material. Como a gente não consegue enxergar com a luz visível, né, eu posso enxergar com o tato. E esse tato são pouquíssimos átomos, e eu consigo a informação desses pouquíssimos átomos. Ok? Então aqui a gente criou uma ferramenta de caracterização, né, automática, que junta várias informações que antes eram feitas por softwares separados, né, e aqui agregando mais algumas informações. Então a gente separa ali o que a gente quer ver, essa imagem que o FM traz para a gente, e ali ele traz toda uma... E aí a gente pode ver a distribuição dos grafenos, né, por altura, por tamanho, a distribuição do número de camadas daqueles grafenos. Eu posso ver ali, ó, qual que é o grafeno que tem essa largura e essa altura. E aí ele marca para mim lá, né, tá marcado aqui em vermelhinho, né, e eu posso dar o zoom, observar, né. Eu posso também, aqui nessa imagem, selecionar um outro floco, né, e ver onde é que ele cai lá no meu sistema de distribuição e assim por diante. Tá? Esse sistema ainda está em desenvolvimento, a gente está em aprimoramento, tem inovações sendo geradas aqui e coisas novas que têm sido geradas a cada dia com o desenvolvimento da pesquisa que a gente vai fazer. Tá? Uma outra coisa que a gente faz aqui, até usando conhecimento gerado aqui na própria UFMG, é analisar defeitos e quantidade de camadas de grafeno. Tá? Então, o grafeno ele pode ter o que a gente chama de defeito pontual, que é uma falha de uma ligação entre átomos, por exemplo, e defeitos cristalinos, né? Ele pode ser formado por cristais diferentes aqui, né? Com configurações diferentes. E a gente usa uma espectroscopia, chamada espectroscopia Raman, que é basicamente você joga um laser com uma determinada energia, um determinado comprimento de onda, uma determinada cor, né? Por exemplo, verde, e pelas vibrações das moléculas você consegue obter uma outra onda com uma energia às vezes maior e às vezes menor do que aquela energia que você tinha obtido anteriormente. Isso gera uma assinatura do material. Você vai variando as frequências e você consegue ver as assinaturas diferentes. Tá? E aí o pessoal do Departamento de Física aqui da UFMG criou um protocolo que a gente pode detectar, então, qual é o tipo e a quantidade de defeitos que a gente tem no grafeno. E também o número de camadas de grafeno que eu tenho naquele material. Tá? Então, aqui é sobre a relação dos defeitos e aqui sobre a relação do número de camadas. Dependendo do número de camadas, a gente tem um pico, né, de uma banda ali desse espectro que faz formas diferentes. Você observa aqui com uma camada, é diferente de duas camadas, que é diferente de 3 camadas, que é diferente de 4 camadas, que é diferente de 5 camadas. Então, o que foi feito foi criar um método, né, um PCA, e esse PCA distribuiu esse número de camadas aqui em uma frente. Okay? Então, lá naquela mesma ferramenta, a gente criou toda parte de processo também do Raman. Então, você pode pegar o espectro gerado lá pelo equipamento, subir para o sistema, olha as bandas, né, que são importantes, tira a linha de base, vê se a linha de base está ok e manda analisar. E aí ele traz toda a informação para você. Né? Ele faz os fits da banda, você pode conferir se está ok, vê os defeitos dos cristais, né? Vê os defeitos dos pontos e, por fim, vê a distribuição, o número de camadas. Então você vê que naquele PCA ele caiu aqui nesse pontinho e aí a gente vai ver que ele está mais próximo do de 5 camadas. Tá? Então essa é a distribuição de probabilidade do número de camadas do grafeno. Também é uma ferramenta muito útil no projeto, que está aberta também para uso de colaboradores externos e que a gente está em desenvolvimento ainda fazendo melhorias com coisas novas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Tá? Uma das coisas que surgiu desse projeto, que foi muito interessante, é que vocês viram ali os picos dos espectros, certo? E, por exemplo, no caso dos defeitos, a gente olha para a banda G e para a banda D. No caso das alturas, a gente olha para a banda 2D. Tá? Quando eu deixo ali no espectrômetro por muito tempo, eu tenho um espectro muito bonito, muito limpo, e aí eu posso fazer uma análise muito boa. Mas muitas vezes eu quero fazer a análise de milhares de pontos ao mesmo tempo. E se eu deixar por muito tempo, eu vou gastar horas, né? E não vou conseguir fazer as imagens de acordo. Então, se eu deixar menos tempo, eu posso gerar ruídos, né? Essa imagem vem mais ruidosa. E esse ruído, olha aqui para a banda 2D, ele pode deformar a banda de tal forma
que você perde aquele desenho da banda característico e aí você acaba classificando essa banda de maneira errada. Então o que a gente fez? Um projeto que a gente desenvolveu, a gente pegou esse espectro ruidoso, a gente gerou espectros ruidosos, né? Mas a gente também tinha o espectro correto, que a gente deixou ali por mais tempo, né? E a gente analisou o número de camadas, né, aqui com o espectro ruidoso, e o número de camadas com o espectro sem ruído. E a gente viu que a distribuição do número de camadas mudava significativamente. Por quê? Porque o ruído era tal que atrapalhava a imagem do coisa. Então a gente criou uma rede neural, autoencoder convolucional, né, tipo aquelas usadas, pessoal de visão computacional usa muito para trabalhar com imagens, né, porque se a gente pensar bem, o espectro é uma imagem em uma dimensão, né? Então a gente usou isso para limpar e minimizar os ruídos, tirar os ruídos. A gente treinou ela e funcionou muito bem. Então a gente tem a distribuição aqui. Então a gente pegou um mapa, né, que é medidas de diversos pontos de amostras de grafeno, e essa era a distribuição que ele dava para a gente, né? Essa aqui é a distribuição do PCA, né, feito por Raman anteriormente, que eu já tinha mostrado para vocês, e os pontinhos verdes são os vários pontos pedidos na amostra. A gente vê que ele foge daquela distribuição convencional. E a gente acabou descobrindo que muito do porquê ele foge é por causa do ruído, porque o tempo de exposição ali ficou pequeno, e aí gerou ruído demais. Após passar pelo filtro, a mesma amostra, olha como é que o comportamento mudou radicalmente e ele segue aquela curva que a gente esperava. Isso aqui fez com que a análise do material fosse muito mais acertada. Ok? Então essas são algumas das coisas que a gente tem desenvolvido. O resultado, parte do resultado, por exemplo, desse trabalho aqui foi publicado nesse artigo aqui na revista Carbon em maio agora de 2020. Ok? Bom, agora nós vamos passar para a última parte dessa palestra, que é quando eu vou falar de nanocomputação. Ok? Então eu vou parar o vídeo aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.